Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Estamos aqui com ele, Thales Fagundes, né? Indicado aí pela Juliana Martins. Ele está aqui para contar a história dele para nós. E vamos conversar com ele, né? Mas antes de eu dar boa noite para o Thales, eu quero falar para você que se inscreva no nosso canal, compartilha, deixa like, comenta. Tudo bom, Thales? Tudo certo, Rodrigo. Graças a Deus e com você. Beleza. Ô, Thales, conta a tua história para nós. Você é da Big Boss também ou como é que é? Conta tudo aí para nós. Vamos lá. Rodrigo, primeiramente, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando você entrou em contato comigo. Igual a gente estava conversando aqui fora do ar, a gente bateu um papo rápido e eu tive a oportunidade de ver um pedaço da entrevista que você fez com o Ricardo. E eu concordo com o que o Ricardo falou. Você passa uma energia muito boa, você deixa o convidado muito à vontade. O Ricardo parecia que estava em casa quando você estava entrevistando ele. Então, a gente procura deixar todos aí à vontade para que possam voltar outras vezes para contar outras histórias e indicar mais pessoas, né? Para vir nesse espaço nosso aqui. Show de bola. Pode deixar que eu vou indicar muita gente para você também. Opa! Mas vamos lá, Rodrigo. Então, eu hoje estou vinculado à Big Boss, faço parte da equipe também. E eu comecei nessa área artística tem pouquíssimo tempo. Eu hoje trabalho com comunicação e eu vi na área artística, nessa coisa de atuar, a oportunidade de melhorar a minha comunicação. Eu falei, cara, eu vou entrar para essa área aqui para ver o que eu posso melhorar na minha comunicação. Só que quando eu assustei, eu já estava na frente da câmera, já estava fazendo algumas interpretações, já estava atuando também, e eu achei aquilo fantástico, porque quando a gente interpreta, a gente sai de si para entrar no personagem, então a gente acaba vivendo uma outra vida ali. E eu tenho gostado muito disso, é recente, já fiz alguns trabalhos em outras produtoras e agora também eu fiz um trabalho pela Big Boss, que é Unidos pelo Destino. Acredito que o Ricardo tenha falado também na entrevista que ele deu a você. Mas eu tenho visto na área artística uma oportunidade muito grande de me desenvolver, tanto profissionalmente como também como ser humano. Está sendo uma experiência muito legal. Você tem voz de locutor, você já mexeu com rádio? Já sim. Eu vou resumir a minha história aqui também, olha só. Diga lá. Eu sou formado em informática, em sistemas de informação, é a minha formação. Só que eu comecei a trabalhar com isso muito em função de ser muito tímido, que eu achava que se eu fosse trabalhar com máquina, não teria que lidar com ninguém. Engano meu, que a gente lidar com pessoas o tempo inteiro, independente de onde seja. E aí, no fim das contas, eu me vi perdido profissionalmente quando eu estava trabalhando com a informática. E aí, no ano de 2015, um amigo meu virou para mim e falou, cara, por que você não faz um curso de locução? Eu falei, eu? Tímido desse jeito, com a voz toda para dentro, como é que eu vou fazer um curso de locução, rapaz? E eu fui, porque eu estava tão perdido que eu aceitei o convite. Na hora que eu sentei lá, na sala, para aprender locução, era como se eu tivesse nascido para aquilo. E aí, no ano de 2017, a gente fundou uma rádio aqui na cidade. Hoje eu moro em Ibirité, fica do lado de Belo Horizonte, e essa rádio ainda é ativa aqui na cidade. Então, eu fui dono de rádio locutor durante 7 anos, de uma web rádio. Hoje eu não faço mais parte, mas a minha trajetória na comunicação é sim, dentro do mundo da locução. Muita gente fala, mas sua voz é diferente, às vezes eu nem percebo. Eu vou falando aqui, o pessoal vai tendo essa percepção. E por que parou a locução? Por que eu fui para a locução? Por que parou a locução? Então, eu ainda faço trabalhos como locutor, eu ainda Não, porque você disse que não, porque você disse que não faz parte mais da rádio web, né? E por isso que eu queria te saber. Aí eu não sou mais radialista, né? Não faço os programas de rádio, fazer a narração de futebol. Você gosta de futebol, Rodrigo? Tem algum time sou corintiano. Corintiano? Opa! Então, a gente, aqui em Minas Gerais, hoje eu posso falar, né? Que eu sou cruzeirense. Mas eu trabalhava nos jogos do Atlético, que é rival do Cruzeiro. Então eu tinha que despistar muito. E
eu trabalhava como radialista, mas eu não faço mais trabalho de rádio. Hoje as locuções que eu faço são locuções comerciais, propaganda de supermercado, propaganda de, enfim, de diversas empresas. É mais a locução comercial agora e não o rádio. Mas é algo que eu sou apaixonado também. Uhum. Agora, sobre os teus filmes que você participou, Unidos pelo Destino, o que mais? Eu participei de um que se chama Casal Imperfeito, que foi de uma outra produtora que se chama Estúdio de Atores aqui em Belo Horizonte. E foi o meu segundo trabalho. O meu primeiro trabalho foi antes desse Casal Imperfeito, que se chama Complicações. Ou seja, no meu currículo eu tenho 3 participações como protagonista, que é o papel principal. Então não é uma caminhada muito longa, mas é igual eu disse, está sendo bem legal, bem divertida essa trajetória. E esse filme está disponível no YouTube, Casal Imperfeito. Tem uma É pela história Big bem... Boss também, não? Não, esse foi por uma outra. Aí pela Big Boss, eu participei do Unidos pelo Destino, e agora eu vou participar de um outro, que se chama Guardiões de Eclésia. Aí já é Esse é um um filme... seriado, né? Isso, aí já é mais para parte de super-heróis, que aí é bem diferente para mim também, nunca fiz um trabalho assim. E aí vai ser pela Big Boss. Ricardo me deu mais essa oportunidade. Conheci o Ricardo tem pouco tempo, tem 3 meses só. Uhum. Mas e aí, diga lá, pode falando à vontade aí, que qualquer coisa eu vou te interrompendo por aqui. Beleza. Então, Rodrigo, em relação a atuar, uma coisa que eu não falei para você, não falei aqui ainda, é que eu comecei nessa história de atuar por conta da dublagem. Por ter tido essa vivência na locução, eu pensei, pô, por que não tentar a dublagem? Que eu acho que a dublagem brasileira é o que deixa realmente os filmes muito diferentes. Para mim é uma das melhores do mundo. Os caras conseguem botar uma emoção que a gente sente muita verdade. E aí eu decidi caminhar nessa área artística para aprender sobre dublagem. Só que no fim das contas, igual eu falei, pô, chegou no ponto que eu estava na frente da câmera, atuando mesmo, fazendo os trabalhos de ator, mas eu ainda não deixei de lado essa vontade de ser dublador. Só que é algo que, onde hoje eu vivo, que é em Belo Horizonte, não é algo valorizado. O polo, querendo ou não, é São Paulo, Rio de Janeiro. Então, para quem quer ser dublador, tem que realmente jogar todas as fichas e ir para essas 2 cidades. Mas estou tentando. Então, eu tenho uma paixão muito grande por ser locutor, tenho uma paixão muito grande por me conectar às pessoas através da minha voz, através da locução em si, e quero chegar ao ponto também de ser dublador. E eu acho que isso é a magia, né, Rodrigo, dos filmes, igual eu falei. Um filme sem uma boa dublagem acaba não prestando, né, Rodrigo? Você não sente verdade Não. ali da interpretação. Mas em Belo Horizonte vocês têm um dublador da terra de vocês muito famoso aí, né? O Márcio Seixas. Márcio Seixas, fantástico. A voz daquele cara é um trovão, rapaz. O Márcio Seixas, ele, inclusive, a escola que eu fiz o curso de locução é da irmã dele, a Beth Seixas. Então, a família toda já tinha no sangue ali a comunicação. E aí eu estudei com a Beth Seixas na escola, em 2015, e mais recentemente eu tive a oportunidade de também estudar com o Márcio Seixas, que eu comprei um curso dele, e aí deu um problema lá na hora de eu adquirir o curso, ele falou, cara, para eu atender você se comprar um curso, eu vou dar uma aula aqui, igual a gente está fazendo, aqui no YouTube mesmo, numa live, eu tive a oportunidade de ter uma aula com ele. E o cara é diferente. Eu nunca vi igual, nunca vi um timbre como aquele, e eu aprendi muito também. Ele que foi o dublador do Leslie Nielsen, do Batman também, acho que ele é muito conhecido pelo Batman, né? Uhum. Agora, se E... fez eu me lembrar de um fato, de uma entrevista que eu fiz há um tempo atrás, com uma dubladora bem famosa. Ela fez a Priscila da TV Colosso. Tá lembrado? Sim, ela que foi a dubladora? Sim, Ou ela foi a a Priscila? Mônica Rossi. Muito boa entrevista. Ela foi a Priscila da TV Colosso, ela foi a dubladora. Que eu Isso. lembro tanto. Então, eu fiz essa entrevista com ela há um tempo atrás, mas, cara, deu uma audiência no outro canal que eu tinha. Foi Que legal. hackeado, né? Eu tinha um canal de mais de 7 mil inscritos, foi hackeado. Mas graças a Deus eu tenho salvo esse arquivo e vou subir para o canal atual. Hein? O pessoal Que vai legal, gostar. que legal. E é muita história que esse pessoal tem, né, Rodrigo? Esses dubladores é muito desafio que eles têm que enfrentar, né, cara?
Agora, uma coisa que eu não sabia é que o dublador tem que ser ator, né, para ele dublar, né? Isso aí que eu fiquei sabendo através da Mônica, que eu a questionei muito, né? Como que faria a dublagem, como fazia para dublar, entendeu? Isso, Foi fantástico, fantástico. Nossa Senhora. que legal. Isso, assim, é algo que eu descobri também, não tem muito tempo, descobri isso no ano passado, que o dublador, ele precisa realmente ser ator. Por quê? Senão ele não consegue encaixar as emoções ali que o personagem pede. Então, e eu tive a oportunidade de participar de um workshop de dublagem, que foi bem rápido, e eu vi ali o quanto que era difícil. Você tinha que colocar a voz ali de acordo com o movimento da boca, e era um desenho. Eu falei, gente do céu, que coisa difícil, rapaz. E eu não tinha formação, não tenho ainda o registro de ator, e ali eu vi que realmente é para quem é apaixonado pela coisa. Trabalhar com dublagem é algo bem desafiador, bem desafiador. Agora, nessa aula que você teve com o Márcio Seixas, teve alguma dica que ele te deu assim que ficou inesquecível para você? Tem. Inclusive, ô Rodrigo, eu tenho muita dica de locução. Se quiser, a gente pode ir falando aqui também. Eu vou te passando algumas coisas aqui para quem assistir depois. Uma das coisas que o Márcio Seixas ele me ensinou e que eu nunca vou esquecer é que tem uma técnica dentro da locução que se chama linearidade. Não sei se você já ouviu falar. O que é a linearidade? A linearidade é quando você mantém o mesmo tom de voz do início ao fim da sua fala. Pode parecer estranho a princípio, mas ele fala que a base para que você, por exemplo, faça as narrações de filmes dramáticos ou filmes de suspense, é você não brincar muito com o seu tom de voz, é você manter o tom de voz de forma linear. E isso eu não tinha noção, até que ele começou a exemplificar. E eu fui assistindo os vídeos dele e falei, cara, ele usa isso. Ele neutraliza o tom de voz e fica perfeito. E quando a gente quer dar energia para a locução, aí a gente tira essa neutralização. A gente já começa a falar com mais energia, que é, por exemplo, no supermercado. Uhum. A propaganda. Certo. E agora fala um pouco das narrações esportivas que você fez. Então, eu fiz várias narrações esportivas, eu narrava jogos do Atlético Mineiro, do Galo, mas eu caí de paraquedas na narração, porque eu sempre fazia as reportagens. Nas reportagens é o que, para quem for assistir e não sabe o que o repórter de rádio faz, é basicamente trazer as informações do evento, do futebol, ali do que está acontecendo do jogo, e descrever também alguns lances. Então, se o narrador vira e fala, olha, o chute, a bola vai para fora, ele fala que a bola foi para fora, e o repórter entra. E a bola passou pela direita, passando muito perto da trave, informando, e aí traz o patrocinador. Eu era da reportagem. E aí o nosso narrador, na época, ele saiu. Simplesmente saiu. Falou, tem alguns problemas pessoais aqui, não vou poder continuar. E aí eu falei, cara, se eu não assumir a narração, a rádio vai fechar. Por quê? Porque eu não tinha mão de obra. E eu comecei a narrar jogo. E que desafio. Porque você precisa falar muito rápido, você não pode errar as palavras, ao mesmo tempo que você tem que passar energia ali na hora da narração. Então foi um dos grandes desafios para mim, mas tive a oportunidade de transmitir finais de campeonato, do Mineirão, que é o estádio principal aqui de Minas Gerais, e aprendi muito, mas eu falo para você que não é o meu forte, narração esportiva não é o meu forte, eu prefiro ficar ali na parte de reportagem quando eu faço o trabalho de rádio. Tem algum narrador que você admira? Tem. Do rádio tem o Oscar Ulisses. Oscar Luiz? Oscar Ulisses. Sim. Tem o Ulisses Costa. Também conhece? Ele tem também, da Band FM. Isso. Eu admiro a velocidade. Agora, da TV, eu gosto do Kleber. Kleber. Agora parece que ele está voltando realmente ali a jogar energia na narração, né? Kleber Machado. Uhum. Sou muito fã também. Agora, uma coisa que a narração que nem se falou, né? Depende muito do cara jogar energia, né? Isso. Agora, o Galvão, que todo mundo admira, eu já não gosto do Galvão, cara. Eu acho que ele deixa de detalhar muita coisa na narração. Para quem não enxerga, é ruim de assistir. Na minha opinião. Isso desde sempre? Desde o Galvão, sempre. Agora ele tá, né?
Agora tá mais conversando, mas antes ele tinha mais energia na narração, mas ele não detalhava, né? Não, porque se você pegar uma narração do Kleber, faz essa experiência, assista uma narração que o Kleber Machado faz de olho fechado pra você ver. Você aproveita bem mais os jogos que ele narra do que os do Galvão. Que legal. Entendeu? Você deve gostar também dele, Gustavo Villani, ele detalha muito também, né? Muito bom, muito bom. E aí que entra um diferencial que eu aprendi isso na marra, que um locutor de rádio precisa ter. Que às vezes o locutor de rádio ele é muito padrão, ele fala só as mesmas coisas que todo mundo fala. Mas se o cara, por exemplo, começa a detalhar que a bola está ali na ponta esquerda e o cara toca com a perna direita, e a bola vai para o círculo central e ela é lançada. Então, assim, esses detalhes fazem toda a diferença. E você, mais do que nunca, tem essa autoridade para falar, né? E realmente eu nunca tinha parado para olhar o Kleber Machado nesse sentido. Vou começar a reparar. Não, comece a prestar atenção para você ver. Agora o Galvão não está mais narrando muito, mas assim, é só você pegar um tape dele antigo ou esses últimos que ele fez, Sim, você vai ver que falta muito detalhe assim no jogo, sim. entendeu? Para quem está olhando, tudo bem. Agora, para gente, como é que você vai assistir um que nem na época de Copa do Mundo aqui em casa? Eu vou te falar, viu? Eu sofro, porque às vezes falta algum detalhe, você tem que correr pro rádio, apelar para uma Rádio Globo, para uma rádio para ouvir o Oscar Ulisses, porque ali você aproveita. Nossa. Ô, Rodrigo, eu confesso que eu não estou lembrando do Oscar. Não estou associando quem que é. Ele é de qual rádio? Na Rádio Globo, ele fazia muito a Rádio Globo São Paulo. Ele faz na CBN hoje em dia. Legal, vou dar uma No YouTube tem, você acha bastante coisa dele. olhada. A gente acaba ficando, no meu caso, né? Acaba ficando viciado em procurar só os mesmos. Igual, dos antigos eu olhava muito da televisão o Luciano do Vale. Gostava demais da narração do Luciano do Vale. Aí eu Muito ficava bom. só assistindo. Aí do rádio, eu sempre gostei muito, ele é daqui de Minas Gerais, não sei se você conhece, é o Alberto Rodrigues. Muito bom também. Ele foi uma referência para mim. E agora, o que você acha das narradoras entrando na área da locução esportiva? Rodrigo, eu acho que é questão de costume. Assim, não é querendo julgar o trabalho, mas eu acho que pelo nervosismo elas erram muito ainda. E o pessoal vai na linha, né? Uhum. A em cima das narradoras é um negócio absurdo. Só que eu acho que a gente não acostumou com isso ainda. Parece que os nossos ouvidos não acostumaram ainda com a narração feminina e parece que não se enquadra com o futebol masculino. Mas tem algumas narradoras, que inclusive tem uma que é de Minas Gerais, a Isabelle, ela trabalhou na Rádio Confidência. Sim, Eu acho que ela, pois é, de todas eu acho que ela é a melhor. Mas eu acho que isso aí com o passar do tempo vai. Mas eu acho que não sei por que não convidaram aquela narradora para fazer o esporte da Globo. Aquela que está na Globo, para mim, na minha opinião, não é muito boa, não. A Renata Silveira, né? É. A narração, porque eu realmente não tenho acompanhado, mas a narração dela também não traz tantos detalhes, né? E tem a questão da. Igual, o pessoal tem criticado muito uma narradora que tá falando deu onda quando sai o gol. A pessoa, pô, mas deu onda? Como assim deu onda? É futebol, né? Surf. Então, assim, a crítica em cima da narração feminina é muito forte ainda. Eu acho até desnecessário às vezes, mas acho que é questão de costume. Acho que é questão de costume. Mas fica a dica para você aí. Procura ouvir o Oscar Ulisses aí que você vai ver que narração bem feita. Nossa. Vou dar uma olhada. Oscar Ulisses. Vou até anotar aqui. E o que mais você pode me contar aí para nós, meu amigo? Então, Rodrigo, o que você está fazendo aqui comigo, essa questão de entrevistas, é algo que eu gosto muito de fazer também. Porque na rádio em si eu tinha um programa de entrevistas e a cada entrevista que a gente tem, você pode confirmar com toda certeza, a gente aprende muito, né? Cada pessoa que chega a uma história diferente, coisa que você nem imaginava que existia, a pessoa vai lá e te conta. Então, por que eu estou falando isso? É porque realmente hoje eu sou apaixonado pela comunicação. Acredito que você também, né? Eu fiz mais de 800 entrevistas em 3 anos de programa. 800? Já tive muita gente aqui muito boa. 800 é muita gente.
E eu comecei na raça, sabe? Quando estava na pandemia do coronavírus, Sim. eu encontrava minha saída, né? Que eu estava numa depressão muito grande. Sim. Daí eu ouvi o Carlinhos Brau falar no The Voice uma frase que eu guardei para mim. Falou como se fosse para mim: você é a essência da felicidade. E aquilo mexeu comigo, sabe? Daí eu pensei, mas se eles têm um programa para revelar talentos, eu também vou abrir um canal para procurar ouvir histórias, entendeu? Sim. Daí eu comecei a pesquisar por cantores e tal, e daí como tem muito cantor anônimo por aí, né? Daí a gente começou a procurar cantor. Daí eu fui nessa, de um indica o outro, um indica o outro, um indica o outro, e estamos aí, até hoje. E a primeira entrevista foi... Eu nunca tive experiência na época, quando eu iniciei lá atrás, sempre foi no Instagram, né? E daí depois uma escritora de Brasília falou do YouTube. Nunca ganhei nada para a plataforma. Eu sei que dá para monetizar, mas por causa que a gente não sabe fazer certas coisas, que eu não tenho assessoria de nada, faço tudo sozinho, e é assim. A primeira entrevista foi em 2020? 21. No YouTube? Não, no YouTube foi em 22. No geral, então, foi 2021. Caramba. No Instagram. Com um jornalista. A primeira das primeiras entrevistas foi com um jornalista chamado Rodrigo Faur, lá do Rio de Janeiro. E Rodrigo, é interessante essas entrevistas, porque é como se a gente tivesse pouco tempo para se conectar a uma pessoa, né? Então a gente acaba fazendo perguntas mais profundas, a gente ouve uma história, conta a nossa, e é por isso que eu gosto demais disso aqui também. Que por mais que hoje eu trabalhe, por exemplo, com rádio, nada impede que eu descubra um pouco mais sobre a área da medicina, que eu não faço a mínima ideia como é que funciona, mas entrevistando um médico. Então, uma das coisas que eu te falo, que assim como você, acredito, eu sou realmente apaixonado pela comunicação, pelo que ela nos proporciona. E uma frase que eu carrego comigo também, que é o seguinte, que é um pouco disso aí que você falou, que você ouviu do Carlinhos Brown, que a comunicação, ela é a ponte que leva a nossa essência ao mundo. Então, é através da nossa comunicação que a gente bota para fora aquilo que a gente tem de melhor, né? De verdade. E eu sempre fiz as entrevistas sem roteiro, sem combinar nada, sabe? O pessoal fala assim, você tem que pegar um roteiro da pessoa. Pra quê? As coisas mais no natural fica mais bonito, mais legal. E deixa eu fazer uma pergunta, André, que a entrevista, você tem uma entrevista, mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu fico na curiosidade. Para você, qual foi o maior desafio ao entrevistar as pessoas? Cara, no começo era aquele nervosismo, né? Depois a gente vai pegando amizade, assim, tranquilo. Porque tem gente que fala muito, né? Mas tem gente que... Mas eu quero que as pessoas falem muito mesmo, porque daí eu posso extrair mais delas, entendeu? Eu aprendi isso. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz da rádio, que era de futebol amador. A gente fazia algumas entrevistas de futebol amador. Aí a gente chamou um técnico de um time da várzea, e o cara respondia uma palavra só. Falei, gente do céu, como é que não vai render entrevista aqui? O fulano, é isso ou isso? E ele, sim, é isso mesmo. Falei, nossa, e agora? Como é que vai fazer? A cada pergunta que você fazia, era uma resposta curta. Então, aí que coloca à prova realmente a capacidade da gente entrevistar, né? Você tirar ali uma pergunta que ninguém está imaginando. E nem essa situação que você colocou aí, hoje pela manhã eu gravei com uma moça da Big Boss também, a Lu Andrade, não sei se você conhece. Lu Andrade? É. Não, por eu ser mais recente lá, eu ainda tô conhecendo o pessoal. Ela é uma senhora de 60 e poucos anos. Ela trabalhou no Unidos pelo Destino também. Entendeu? Ela falava pouco, assim, sabe? Daí você tem que se virar uns 30 para poder extrair mais alguma coisa. Mas foi legal. Cada pessoa é de um jeito. Bate aquele nervosismo também. Igual, por mais que eu tô acostumado, assim, com comunicação, a trabalhar com isso, mas bate um nervosismo. Falei, cara, ser entrevistado é muito diferente de ser entrevistador, né? Você acaba estando do outro lado ali, você nunca sabe o que vai vir, qual a pergunta que vai chegar, mas é gostoso. E como você já fez muitas entrevistas, você já entrevistou gente famosa? Já, assim, as pessoas mais famosas, se a gente pode dizer que eu entrevistei, foram jogadores de futebol, né? Porque eu vivia muito no meio esportivo, igual o Hulk, que está no Atlético, foi da seleção brasileira,
também o Cuca, treinador Cuca, também o Rogério Ceni. Então, assim, foram essas pessoas do meio esportivo. Porque para ter acesso aos famosos de outras áreas é bem, bem mais desafiador, né? Apesar que eu tive a oportunidade no ano passado, igual, estou vinculado à Big Boss agora, mas no ano passado eu participei do Estúdio de Atores, que é uma produtora daqui de BH. Uhum. E o fundador dessa produtora é o Guilherme Leican, da época de Malhação. Ele era um dos principais, ele é ator famoso mesmo, ator da Globo. Então foi o cara famoso mesmo que eu tive contato direto, mas fora do meio do futebol, não tive acesso a gente famosa, não. Até por esse acesso que é bem, bem difícil. Você já chegou a Porque, entrevistar alguém? porque por você, como um profissional do rádio, como é que se lida com essas assessorias? Porque no começo, para mim, foi difícil, porque no começo, quando eu comecei lá atrás, meu sonho era entrevistar o Daniel. Nossa, depois eu desisti, porque de tão difícil que é lidar com essas assessorias, cara, muito complicado. E eles não dão atenção. Quais retornos que eles te davam? Ou não dava retorno? Não, eles olharam o canal da gente, né? Daí, pela página da gente ser pequena, né, na época, eles não davam muita atenção. Entendi. Daí que eu me agarrei a entrevistar a gente anônimo. Agora, em 2023, que eu consegui entrevistar essa moça que eu te falei, né, a dubladora, a Mônica Rossi, o Nil Bernardes, que trabalhou com Fausto Silva, o filho do Sérgio Reis, o Marco Bavini. Show. Que mais? Que teve mais um ou dois. O sambista João Martins, o Paulão Sete Corda, o violonista do Zeca. Tudo por indicação. Entendeu? O pessoal vai percebendo, não, o cara é bom, o Rodrigo é bom, aí você pode ir lá que você tá tranquilo, você vai ser bem recebido. Tipo isso, né? Mas o Daniel, cara, não consegui. E era meu sonho. Ah, mas ainda vai conseguir. Vai conseguir, vai. Você perguntou da assessoria, olha que coisa. Quando, por a rádio ser uma web rádio, ter começado do zero, de uma cidade pequena, a gente não tinha repercussão. Foi na raça, foi do jeito que dava, com o que tinha. E quando a gente sentava ali na coletiva para fazer pergunta para o treinador, quem disse que o microfone chegava na mão da gente? Eles Não, nem entregavam. Eu falei, gente, mas a gente está aqui fazendo o mesmo trabalho. E era sempre uma desculpa diferente. Ah, não, acabou o tempo. Ah, não, porque vocês não estão ao vivo. No fim das contas, foi de tanta gente aparecer, foi de tanto eles verem a gente nos estádios, que eles começaram a perceber que o trabalho era sério. Era sério desde o início, mas eles só perceberam isso depois. E aí que eles começaram a dar esse acesso para a gente. Eu acho que vai muito nessa linha. À medida que você vai entrevistando muita gente, a pessoa entra no seu canal, entra na sua plataforma e fala, não, peraí, o cara tem entrevista pra caramba. Então, não é qualquer entrevistador, é um cara com muita experiência. E a assessoria avalia muito isso, não tem jeito. Fica naquela também de ter algum medo do ator, do cantor falar alguma coisa que não deve. Acho que deve bater isso também. Uhum. Porque o papel deles, eu acho que é dificultar, né? Pra gente que é da área ou não. Eu não sei se é o seu segmento, mas a área política você nem mexe não, né? Não. Nem passa perto, a gente também nem passava perto. E aí, quando a gente quis entrevistar, olha só, hein, um político daqui da cidade, chegou um papel para a gente e falou, isso aqui que você pode perguntar. Falei, a minha entrevista aqui vai, é o cara que vai guiar a entrevista, então não vou poder perguntar aquilo que eu quero. Então, acho que a assessoria vai muito disso também, né? Você só vai perguntar o que eles querem. Verdade. Meu amigo Thales Fagundes, eu te agradeço muito a tua presença aqui. Espero que você possa voltar outras vezes aqui contar outras histórias, viu? Rodrigão, foi um prazer. Pode me chamar que vai ser um prazer fazer parte aí dessa história que você está construindo no YouTube, nas suas redes sociais, e foi muito bom. Foi muito bom colocar coisa que eu nem lembrava para fora aqui através dessa entrevista. E quem que você quer indicar aí para um programa futuro nosso? Pois é, eu tô com uma pessoa em mente aqui, que é um rapaz que trabalha aqui na cidade, ele trabalha com finanças. Então, eu tô com algumas pessoas em mente aqui, eu vou te propor algumas sugestões aí. E daí, quando a pessoa aparecer aqui, eu vou citar que foi você. Tá bom? Beleza, perfeito, combinado. Esse foi
Thales Fagundes não é parente do Antônio Fagundes. Você tem algum parentesco? Não, não, né? Mas que eu saiba, não. Ainda não sei, não. Mas não é não. Ah, então, esse foi o Thales Fagundes, meus amigos, minha amiga. Continue se inscrevendo, comentando. E vamos para o próximo programa amanhã. Uma boa noite a todos.